Olá, seja bem-vindo ao Documento Rio Preto, programa que leva até você um pouco mais da nossa história. Hoje um programa diferente, primeiro programa de 2016, fora dos nossos estúdios, e nós vamos falar deste, que é um dos principais nomes de Rio Preto, responsável por uma verdadeira revolução na cidade. E quem é essa pessoa, Fernando? Está atrás da gente, que é Alberto Andaló, né? Aqui é a estátua de Alberto Andaló, um dos maiores prefeitos da história da cidade. A gente vai explicar um pouquinho, porque as pessoas falam dessa revolução, mas até hoje não entenderam direito por que foi chamado de tanta importância para o nome de Alberto Andaló. E um nome que batiza aqui a principal avenida da cidade, todo mundo conhece, mas talvez não saiba mais quem foi Alberto Andaló, uma figura distante aí, né? Morreu em 1959. Isso, no cargo, né? Um prefeito que morreu no cargo. E a verdade é o seguinte, o Brasil mesmo vivia o seu maior período, né? Que era aquele período do governo Juscelino Kubitschek, o Brasil, a Bossa Nova explodindo nos Estados Unidos, o Brasil campeão do mundo de futebol, Miss Universo, tudo isso em Rio Preto também, porque Rio Preto teve um prefeito, Alberto Andaló entrou no cargo em 1956, que foi eleito, ele entrou no cargo, e de repente ele foi fazer uma revolução administrativamente, porque os outros prefeitos, nada contra os outros prefeitos, mas os prefeitos vinham com aquela coisa de fazer a manutenção da cidade, da república, a manutenção das praças. E Andaló já começou diferente, trazendo um engenheiro de fora, que era o Eras Garcia, um homem que já chegou, que não era da cidade, viu a cidade e falou, podemos fazer isso aqui, uma tipo Suíça. Vamos fazer. Teve uma pessoa que tinha conhecimento do mundo, das praças, dos mundos. E ele então sugeriu ao Andaló, falou, vamos abrir a cidade? E assim começou essa revolução do governo Andaló. Dá para dizer que foi o Andaló que preparou Rio Preto para ser o que ela é hoje, em termos de infraestrutura, urbanismo, zoneamento? Sem dúvida, porque, como eu disse, eu não quero falar mal dos governos passados, mas a visão de abrir a cidade era um quadrilátero, né? Vamos dizer assim, a cidade tinha até 1957, claro, tinha a Vila Maceno, tá certo? Mas tinha a Vila já também Ercília, aqui em cima, onde era o cemitério, mas era apenas a avenida, não existia a Avenida da Saudade, era pequena ainda, já tinha sido inaugurada, mas era pequena. E o que acontecia? A cidade parava na rua Antônio de Godoy e parava na rua Benjamin Constant, lá perto, onde hoje é a Avenida Badi Bacite. Quer dizer, esse quadrilátero ficou durante 40, 50 anos dessa forma. E o Andaló fez essa revolução de expandir a cidade já para os vales, fundos de vales, né, que a gente fala, que é a avenida que hoje pertence ao seu nome e a Avenida Badi Bacite posteriormente. Bom, a gente está aqui onde tem o busto do Alberto Andaló e nós vamos percorrer alguns pontos que foram importantes, que marcaram a gestão do Andaló. Para onde que nós vamos agora? Nós vamos lá no começo, quando na Avenida Duque de Caxias, explicar para vocês, mas antes de só dizer uma coisa, dessa estátua aqui, gente, essa estátua aqui, quando morreu em 59 no cargo, colocaram essa estátua no fim da avenida, quando inaugurou a avenida aqui, ela foi colocada na avenida que parava na Rua Independência, depois ela foi para a pracinha ali do Senac e por fim veio para cá, no fim depois ela foi lá no fim da Andaló e hoje ela está aqui, essa estátua aqui na Câmara Municipal. Aliás, tem uma história curiosa dessa estátua, Sim. Diz uma lenda aí, não sei se é verdade ou não, que tinha uma cápsula do tempo enterrada. Não é lenda, não. É lenda, é eu verdade. tive agora contato com essa caixa a gente entregou por o Saulo Gomes novamente, que ela está sendo agora, desta vez ela vai ser digitalizada. Foi enterrada ali, na pracinha do Senac, debaixo dessa estátua que ficava. Em 1970 eles fizeram então 24 horas, gravaram na TV Record na época, depoimentos, os programas de televisão, a Mauri Júnior, Ana Maria Braga, Silveira Coelho e companhia, muitos escritores, fizeram então um documento e enterraram debaixo da estátua. E hoje ela foi recuperada, essa caixa, está em Ribeirão Preto com o Saulo Gomes e vai ser digitalizada finalmente. Será que vamos ter acesso a esse filme? Eu estou aguardando isso, é um dos maiores tesouros, né? Para a gente saber o que é que pensavam, o que os jornais diziam naquela época. Era para ser em 2000. Infelizmente já passamos 15 anos, né? 15 anos. 16 anos, vai para 16 anos. Quem sabe agora a gente pode contar essa história. Tá certo. Bom, vamos lá então pro comecinho da Andaló, onde nós vamos contar um pouquinho da história da urbanização dessa, que hoje é talvez a principal e mais conhecida avenida de Rio Preto, para muitos, a nossa praia. Bom,
a gente está aqui agora no comecinho da Avenida Alberto Andaló, a antiga Duque de Caxias, do lado direito Automóvel Clube, ali a Marchô, e foi justamente nesse trechinho, né, Fernando, que começou a revolução do Alberto Andaló, é isso? É, aqui começa a grande revolução do Andaló, porque, vamos dizer bem, a cidade parava ali na Rua Antônio de Godoy. Isso aqui nada existia, nada. E olha, pra gente ver o parâmetro, olha só a dimensão do tamanho da obra. Em 1944, o prefeito Hernani Pires Domingues fez uma obra revolucionária, que é abrir a Avenida da Saudade, em 44. Olha só quanto tempo depois nós vamos ter uma obra gigantesca de abrir algo, por isso que a gente fala de revolução. Isso 56, aqui. Aqui começa em 56, ele começa esse pequeno trecho, o Andaló conseguiu chegar até no final aqui da Avenida da Saudade, e ele morreu no cargo, e depois sim que o prefeito, que era o vice foi eleito o Valdomiro Lopes da Silva, pai do Valdomiro atual. Que era, é bom dizer, ele foi vice-prefeito no voto. Não era uma chapa, né? Ele votava no prefeito e votava no vice. E ele, como vice, assumiu e ele então inaugurou a Avenida Alberto Andaló, que ia se chamar Avenida Duque de Caxias. Então é bom dizer, o Andaló tinha escolhido já o nome com a Avenida Duque de Caxias. E aqui era tudo terra, brejo, o que era isso aqui? Aqui era terra, aqui era o córrego. Rio. A gente está em cima do rio aqui, do córrego. Isso, o córrego Canela, aqui, que ele corria solto, a gente vai ver nas imagens, nós temos imagens, aliás, vamos até mostrar já. Aqui corria o córrego Canela, não existia esse pontilhão, o trem passava lá, né? E aqui não dava, era uma loucura, não tinha nada. E a cidade tinha um bairro importante para cima aqui, que era a Vila Ercília, tinha aqui em cima. E tinha o cemitério lá em cima da Ercília, a Santa Cruz estava começando, então, quer dizer, era importante fazer uma ligação dos dois. E a Marciano para lá. Também, não só da Marciano, como da cidade para cá também. Que só existia a Avenida da Saudade e depois, lá na frente, uma pinguela, lá na Siqueira Câmara, lá para frente, pinguelinhas de madeira que passavam em cima do rio Canela. Então aqui começa a grande... Eu acho que para a gente mostrar bem como foi a Revolução, juntamente com esse governo do Andaló, começou também uma outra revolução na cidade, que era a Cometa Filmes. Começou justamente com as imagens, as primeiras imagens da Cometa Filmes, que ainda não era Silvio Calabrese, era o Luiz Carlos Espínola, que foi o fundador. Ele fez as primeiras imagens fazendo o quê? Mostrando essas primeiras obras do Andaló. Vamos dar uma olhada nesse documentário, acho que é bacana para vocês, tem 3 minutinhos, ele começa a mostrar essas obras aqui na canalização do Canela, a cadeia lá em cima onde foi feito ali do lado do Campo do América, o Campo do América, Andaló fez o Campo do América, as arquibancadas do Campo do América. Então tem esse pequeno documentário de 3 minutos, vamos ver isso aí, a gente ilustra melhor para vocês. A canalização do Córrego Canela é, sem dúvida, o maior empreendimento da administração Alberto Andaló em São José do Rio Preto, uma arrojada obra da engenharia moderna. Realizada toda em concreto armado, a canalização entre as ruas Pedro Amaral e Independência tem uma extensão de 1000 metros. Este é o trecho entre as ruas Pedro Amaral e Proci de Moraes. Diversos trechos da construção foram efetivados com piso de concreto armado. Uma arcada de concreto armado e o seu serviço de aterro. Caracteriza todas as atividades do prefeito Alberto Andaló. Exemplo disso são essas obras, das quais vemos agora o trecho entre as ruas Rubião Júnior e Independência. Já está totalmente realizado o serviço da Avenida Duque de Caxias. Este é um trabalho grandioso que exigiu a construção de emissário das redes de esgoto, serviço de eletricidade subterrânea, serviço de telefones, iluminação fluorescente, passeios calçados a petit pavê, centro da avenida jardinado e 100.000 metros cúbicos de remoção de terra.
Ampla visão filmando, o Brasil vai informando. Antigamente, um córrego atravessava esta grande faixa de terra, uma pista antes da construção da Avenida Duque de Caxias. Agora é uma avenida jardinada e com um calçamento dos mais modernos que existem. Bom, a gente conferiu aí essas imagens raras, né, da Cometa Filmes. Que diferença, hein, Fernando, que era a Andaló. Não dá nem para imaginar que aquilo é isso hoje. Sem dúvida, né? E a canalização, né? Que é a mesma até hoje, é por isso que inunda, viu, gente? Inunda tanto. Ó, até hoje a mesma canalização que a Andaló fez é que está aqui embaixo. Mais de 50 anos de obra aí, né? Eu não sei, eu não sou técnico para entender o que acontece, mas eu sei, conversando com militaristas, que é o mesmo canal que ainda dimensiona as águas lá para o Rio Preto. Quer dizer, na época não se imaginava que a cidade cresceria tanto, era projetado para o que tinha na ocasião, né? Mas essa avenida aqui, eu acho que projetou Rio Preto, porque essa abertura da avenida foi importantíssima. Importantíssimo, sem dúvida. Andaló aí uma referência não só para Rio Pretense, qualquer um que visita Rio Preto. Bom, nós vamos agora para um outro ponto que o Andaló mexeu bastante, reformulou aí, mudou a cara da cidade, que é a... Então, a cidade que nasceu ali nas proximidades da primeira casa do João Bernardino, nas proximidades da Praça Dom José Marcondes, ali bem no centro da cidade, por frente da catedral ali. Essa praça é chamada Jardim Velho. E ele ficou por anos, aquele Jardim Velho, até quando Andaló buscou uma ideia na Argentina, lá em Buenos Aires, ele buscou uma ideia lá, trouxe um relógio de sol, fez uma fonte luminosa, acho que duas até fontes luminosas, e fez uma praça espetacular. Belíssima, né? E essa ideia da Praça Dom José Marcondes ficou revolucionária. Todo mundo queria passear por ali. Tá certo, então vamos lá para a Praça Dom José Marcondes, ver como é que ela está hoje e como é que ela era. Bom, gente, estamos aqui na Praça Dom José Marcondes, praticamente onde Rio Preto começou, nasceu, né? E que diferença do que era, o que foi e o que é hoje, hein, Fernando? É o Jardim Velho, né? A gente falava, porque é o primeiro, né? Jardim Velho. A cidade nasceu ali, né? Essa esquina, né? Bem na esquina aqui da Tiradentes, com a Rua Voluntários, não era a Rua Voluntários, ainda ela mudou muitas vezes de nome, né? E ali nasceu, é a primeira casa de João Bernardino de Seixas Ribeiro. Como o Jardim Velho aqui, o Andaló, a cidade crescia para lá, é claro, a Praça Rui Barbosa tinha o cinema, que era o Cine Rio Preto em frente, o FUT, que era por ali, mas ele quis voltar às origens da cidade. Então veio reformar essa praça aqui, que tornou-se uma das praças mais bonitas do interior. Então foi um projeto revolucionário, como eu disse, ele trouxe da Argentina uma ideia de um relógio de sol. Então ele pegou um relógio de sol grande, né, filmou, filmaram lá na Argentina e fizeram aqui, ó, justamente aqui ficava o relógio. Ele marcava, é um relógio de sol, ficava bem aqui, nesse local aqui. E a praça ganhou ornamentações, né, fontes, maravilhoso. Não dá para entender por que isso vai sendo destruído, não se preserva, Olha, é incrível, inclusive a praça hoje, a gente vê, né, uma praça hoje que não tem banco, né, acho que é uma das únicas praças do Brasil que não tem banco. Não tem banco. Sentar, as pessoas têm que sentar no beiral. Acho que praça poderia, né, ter um pouco mais de... Olha, agora, a gente tem, para ilustrar isso aqui, a gente já passou pelo nosso programa, é sempre bom, porque a verdade é o seguinte, foi tanta revolução, Alexandre, que em 58... Andaló estava com as obras da cidade assim, já estava a avenida, já estava praticamente já transitando e tudo. E Rio Preto ganhou o prêmio de maior cidade progressista do interior do Brasil, do interior do estado de São Paulo, e foi receber nas mãos do presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, foi o Andaló, foi o Dr. Fábio Alves de Mello, que era o chefe de gabinete, eles foram lá para o Rio de Janeiro receber o título que Rio Preto ganhou como cidade mais progressista do interior. Você vê que revolução tão grande que o governador do estado, então Jânio Quadros, né, que ia ser depois futuramente presidente da República, uma outra gestão, né, estava no auge, né, o Jânio Quadros, veio com a sua comitiva em Rio Preto, né, e veio conhecer as obras aqui. Então chegou trazendo já a novidade, a bitola larga, o trem bitola larga.
E juntamente com isso, aí são registradas as primeiras imagens nacionais do Brasil, que veio, junto com a comitiva, veio o documentarista Primo Carbonari, com ampla visão, que acompanhava o governador, e fez um belíssimo documentário que a gente não cansa de ver, né? Mostra Rio Preto de fora a fora, mostra essas obras da canalização da mostra, e principalmente essa praça que ele pegou de cima. Eu não sei até hoje, a gente olhando aqui, de onde ele pegou aquelas imagens de cima, talvez de avião, mas eu não sei como. Mostra bem a praça. Ali tinha um recanto infantil, foi feito um recanto infantil na época inaugurado, também pelo Andaló, não existe mais. Acho que a gente podia ver esse documentário, né? Que a gente não cansa de ver imagens belíssimas. Sem dúvida. Vamos lá então, vamos conferir. Atestando o surto progressista do município, eis o diploma conquistado no certame anual, que confere a municípios do estado tão valioso documento como expressão de seu desenvolvimento e grandeza. O prefeito Alberto Andaló mostra ao vereador Fábio Homem de Melo o magnífico plano de zoneamento da cidade. Esta fonte luminosa é um orgulho dos rio-pretanos e um adorno da Praça Rui Barbosa. A administração local deu a esta praça um calçamento digno. Uma nota original se destaca nesta cena. O relógio calendário marca a atividade criadora de seus moradores. Uma vista panorâmica do bonito e bem cuidado Jardim Dom José Marcondes. Numa cidade com esse desenvolvimento, um cantinho para as crianças. Este é o Recanto Infantil Monteiro Lobato, que recebe a garotada de braços abertos para o seu futuro. Estas crianças têm um tratamento carinhoso de parte das funcionárias que dirigem o Recanto Infantil. Seguem neste momento para o Salão de Estudos. Aqui aprendem alguma coisa de útil. No barro, fazem seus modelos preferidos, desenvolvendo atividade criadora. Em composição especial da estrada de ferro araraquarense puxada por uma locomotiva diesel elétrica, chega São José do Rio Preto, aguardado pelas altas autoridades locais e enorme massa de povo, o governador Jânio Quadros, que se fazia acompanhar de sua excelentíssima esposa, senhora Eloá Quadros, e secretários de Estado. Efusivamente cumprimentado ao desembarcar, o governador de São Paulo dirige-se à saída da gare da estação, onde passa em revista a guarda de honra que, perfilada, presta-lhe as continências de estilo. Dentre alas de povo que aplaude o senhor governador e sua comitiva, atravessam as ruas da grande cidade araraquarense, verdadeira metrópole que condensa e irradia 1000 atividades produtivas. Todo São José do Rio Preto está na rua para dar as boas-vindas ao governador, que tanto lhe dá. E sua excelência, sinceramente comovido com essa manifestação de apreço, corresponde às saudações. E que São José do Rio Preto seja uma metrópole, dilo esta vista tomada de avião. Ladeado pelo prefeito Dr. Alberto Andaló e pelos signatários de seu governo, o senhor Jânio Quadros desfaz o nó simbólico inaugurando o novo trecho da estrada de rodagem que alcança Mirassol. E por ela os automóveis oficiais trafegam rumando Algures. A penitenciária agrícola, imponente monumento de recuperação do homem que falciou na vida, é visitada pelos ilustres caravanistas.
detentos e suas famílias estão reunidos e um deles, com palavras perpassadas de emoção, saúda o ilustre visitante. Chapeuzinho Vermelho é o recanto infantil que o governador da cidade, Dr. Alberto Andaló, criou para a meninada, e nele aderam o governador e sua comitiva, que manifestam o apreço por aquela realização tão benéfica apetizada. Retira-se o governador e as crianças dão largas ao entusiasmo, brincando a valer no vasto parque. Bom, a gente conferiu aí esse documentário, a praça é a mesma, mas quanta diferença. Já pensou essa praça aí ainda podia estar aí, né, com esse relógio de sol, essas... Demais. Enfim, deixa eu te perguntar, você falou aqui a casa do João Bernardino, a primeira casa de Rio Preto. É verdade a história de um painel, de um mural que tinha aí, que até pouco tempo atrás, e quando surgiu um rumor de que ele poderia ser tombado, o proprietário veio e pôs logo tudo abaixo para... O painel do Vargas, um belo painel que ficava bem aqui, nós estamos bem na nossa frente. Ele tinha um posto de gasolina, né? Aqui era um posto de gasolina, bem ali, onde começa aqui o teu Hotel Augustus, na parede do Hotel Augustus, para cá ficava o painel. Vou mostrar a foto para vocês. Nós temos, olha, é isso aí que vocês estão vendo, olha que isso aí é um painel alusivo à chegada dos pioneiros, levantando a primeira cruz, que é nesse, não foi aí, a gente não sabe até hoje onde levantou a primeira cruz, se é aqui em frente à igreja, mas esse prédio alusivo é da fundação da cidade, no ponto zero, aqui onde o João Bernardino Seixas Ribeiro fez a primeira casa. Não é considerado o Marco Zero, porque o Marco Zero foi aqui onde o cruzeiro fica, provavelmente aqui em frente, aqui atrás, né, da igreja, hoje já chega atrás, né, aqui já foi à frente, agora é atrás, né, da igreja. Mas a primeira casa a gente tem certeza que é ali que João Bernardino fez a primeira casa. Por isso que esse painel alusivo foi feito e infelizmente é verdade isso. Quando foram falar, vamos tombar, o foi lá com a marreta e demoliu. Era a praça maravilhosa, as pessoas vinham aqui para ver isso. Ali Casa Riane, que era uma casa linda, era um trecho de Rio Preto lindo. E Preto tinha praticamente 3 praças entrelaçadas, porque tinha a Praça São José ao lado da igreja. Hoje não existe mais. A igreja tomou toda a Praça São José. Vocês viram no filme aí, né? Aquela igrejinha e aquela praça do lado, que era linda. Felizmente também perdemos a Praça São José. Felizmente é a mentalidade aí de alguns que acha que preservar é atraso, né? Que demolir é progresso. Sem dúvida. Tanto que depois, eu falo, a gente tem que falar também a parte crítica, né? Na época do prefeito Adel Vetorazzo, eu acho que foi o pior momento dessa praça aqui, a praça que foi feita com concreto, as pessoas até hoje falam, né? A gente pode ilustrar, vou mostrar para vocês aí uma foto da praça, como é que era na década de 50. Olha só, tanto concreto nós estamos vendo. Eu acho que realmente um projeto infeliz, na minha opinião. Bom, e teve aquele período crítico aqui, anos 90, começo dos 2000, que era tomado de camelô aqui, o famoso Shopping Azul. A gente tem aí algumas imagens aí desse Shopping Azul aí, que era um mercado de pulgas aqui. Muito triste, essa praça teve momentos maravilhosos, mas teve também momentos muito tristes. Bom, para terminar esse roteiro andalosístico aí que a gente está fazendo, onde a gente vai agora? A gente vai ali na esquina onde é o Banco do Brasil. Que foi a prefeitura ali, a Câmara ao lado, né? Que nós temos ali foi onde... A parte triste, né? Porque Andaló faleceu no Carmo em 1959 e ali ele foi velado. A cidade parou, né? Ele morreu num dia de finados, novembro, e era um 2 de novembro de 59. E era um feriado, parou a cidade. Ele chegou de São Paulo, porque ele morreu em São Paulo, chegou o avião da Real trazendo o corpo dele. E foi uma coisa incrível. Vamos lá em frente para a gente mostrar como era a Câmara, as pessoas lembrarem como era a Câmara Municipal, que hoje é um estacionamento dele, né? Vamos lá então. Bom, Fernando, terminando esse roteiro Andaló aqui na esquina da Rua Jorge Tibiriçá com a Voluntários. O que foi aqui, o que é aqui, o que isso representa para Rio Preto, para a cidade? Aqui era o canto da administração, né? A cidade era administrada desse canto. Era o Banco do Brasil, porque era um pouquinho para dentro, porque era a prefeitura municipal, era um prédio antigo, era um tipo de um... Não era isso daí, não? Não, era, vamos dizer assim, era um almoxarifado onde parava os carros, era pequeniníssimo. E ao lado
onde tem aquele estacionamento, era o prédio da Câmara Municipal. Vou mostrar para vocês a foto antiga, era um prédio antigo, né, bonitinho, né? E ali aconteceram os maiores, né, as maiores coisas da política de Rio Preto foi aí, porque o prédio, mais de 40 anos, foi a Câmara Municipal ali, quer dizer, acompanhou quase 5 décadas de prefeitos, né, municipais, desde, se não me engano, o primeiro Senobelim de Barros Serra, na década de 30, né, Getúlio já teve aí, Getúlio Vargas, né, nesta Câmara Municipal. Aqui foram caçados os 3 vereadores. 64 os vereadores, é bom dizer, né? E aqui também, né? Nós temos aí uma posse de 1958 para mostrar. Vamos mostrar? Vamos ver. Vamos mostrar, nós temos um pequeno trecho aí. Que é a posse dos vereadores de 58, né? Que era justamente o prefeito Andaló. Ele não aparece nessas imagens. Não aparece, imagens. Aparece o vice ali, o Valdomiro aparecem os vereadores. Curiosamente, a posse do prefeito e do vice eram em anos, não era no mesmo ano como é agora, né? Não, eu não sei dizer se é 58, acho que sim. 58, posse do Andaló 56. E os vereadores não eram vice-prefeitos, mas os vereadores eram depois. E aqui, então, tem a posse de 58 dos vereadores. Vamos ver esse trechinho para vocês verem como é que é dentro aqui. Era um prédio antigo e hoje é um estacionamento, né? Vamos conferir. Sob a presidência do Dr. Francisco Gutierrez, reúne-se a Câmara Municipal de São José do Rio Preto para eleger a mesa que deverá dirigir os seus trabalhos no ano de 1958. O acontecimento prendeu as atenções gerais dos meios políticos e administrativos daquela cidade, tendo comparecido ao recinto da idilidade grande número de funcionários, representantes da imprensa, do rádio e figuras de prestígio da política local. Ao final da apuração, verificou-se a vitória do prestigioso vereador Dr. José Jorge Cury, que, como presidente, muito promete de realizações para a cidade, pelos seus reconhecidos dotes de inteligência e dedicação à causa pública. Altas autoridades civis, militares e eclesiásticas compareceram à sessão, podendo-se salientar de Pirizola, representando o prefeito da cidade, Dr. Bati Bassi, Dr. Fábio Homem de Melo, Dr. Taúde Jorge Simão, Antônio Santos Galante, Dr. Francisco Matera e outros. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto está composta por figuras proeminentes da vida pública daquela localidade e que muito têm feito com o seu trabalho e o seu esforço no sentido da crescente prosperidade do município. Na solene transmissão do cargo, usou da palavra o novo presidente da idilidade, dizendo de sua emoção e satisfação ao assumir aquele alto posto, prometendo dar todo o seu esforço e o seu trabalho para honrar assim a investidura que lhe confiaram os seus colegas. Teceu também elogios à gestão do Dr. Francisco Gutierrez, figura sóbria e inteligente de vereador e que tanto elevou o conceito daquela casa. Representando o prefeito, falou o senhor Vicente Pirizola. As mais altas autoridades locais compareceram esse dia para assistir os trabalhos da Câmara. Vibrante oração foi proferida pelo Dr. José Jorge Júnior.
Doutor Fábio Homem de Melo. Outro orador foi o doutor Saúde Jorge Simão. Antônio Santos Galante. Doutor Francisco Matera. O bispo Dom José Joaquim Gonçalves. Doutor Orlando Barbato. O último dos oradores foi o doutor Bati Bati. Diversos altos funcionários da entidade assistiram à solenidade. A gente conferiu aí essas imagens da posse dos vereadores de 1958 e agora, para a gente concluir aí essas imagens, esse documentário, nós temos imagens infelizmente, da morte aí do Alberto Andaló, né, Fernando? A parte triste, né? Ele faleceu em São Paulo, um dia de finados, feriado em Rio Preto, claro, né? Mas a cidade amanheceu com a notícia, o avião da Real trazendo o corpo de Andaló, parou e, por acaso, gente, isso aí a gente tem que falar que é impressionante, né? O cinegrafista Beti, que era da Cometa Filmes, que tinha feito essas imagens da posse 58, essas imagens que a gente fez, aquelas primeiras lá na canalização, o Beti, então, ficou sabendo, saiu pra rua, ele não tinha uma câmera, não tinha, e ele encontrou, então, um amigo, Leléo Grise, família tradicional de Rio Preto, e ele pediu emprestado essa câmera pro Leléo Grise, uma câmera de 16 milímetros, e falou, preciso dessa câmera filmar. E ele, então, teve a brilhante ideia de filmar o velório e o sepultamento total. São 9 minutos que tem aí, gente, são imagens, a cidade parou. Foi incrível, foi a maior tristeza, a cidade, foi um período até, né, logo depois veio a morte dos estudantes e a morte do Badi Bacite, né, foi um período triste. Nefasto, inclusive virou até a música do Tião Carreiro. Né? Isso. Como é que você recuperou essas imagens? Pois é, então hoje eu faço essa parte, né, de transcrição, né, telecinagem de filmes de película para digital, e eu tô lá, a dona Valda Grise, irmã de Leléo Grise, leva os filmes de família, da família dela, e ela falou, olha, eu tenho meus rolinhos aqui que são filmes dos meus Nem netos, sabia o dos que meus que filhos. era. Mas tem esse rolo maior que era do meu irmão, não sei o que era. Justamente 50 anos após a morte. E eu chego, coisa, hein? eu até arrepia. Hoje, que eu vi aquelas imagens, eu falei, não, isso Não é possível. não é possível, nós recuperamos o filme, porque naquele dia ele entregou a câmera para o Leléo com o filme. Então o filme não foi revelado, o filme ficou dentro da câmera, foi tirado dessa câmera, passado, depois ficou para a irmã dele e Rio Preto não tinha visto. 50 anos depois que essas imagens foram vistas. Quer dizer, até eu termino dizendo que o Beti ganhou o céu, né? Ganhou a eternidade com isso. Felicidade de mostrar uma tristeza dessa. Só para a gente concluir, antes de ver essas imagens, como que era o Andaló? Ele era uma figura conhecida, ele, assim, de estar na rua, de onde veio essa popularidade dele? O italianinho, como dizia, né? Nem eu posso dizer com propriedade porque ele era casado com uma tia minha, que é irmã da minha avó, né? E era um sujeito para frente, diferente. Era um sujeito completamente diferente, ele tinha, tanto é que é dinâmico, era um homem que era advogado, ele era brilhante, né? Uma cabeça diferente para o interior, né? Não é só por causa dessas obras, não. Dentro do Rio Preto Automóvel Clube, ele foi uma pessoa importante, né? Eu vejo as atas lá, porque eu fui depois transcrever as atas do Automóvel Clube, como ele escrevia, um modo diferente. Era um sujeito à frente de seu tempo, sem dúvida, né? Eu vou dizer que bem à frente de seu tempo. E deixou para a cidade, né, essas obras, e deixou esse pontapé inicial, que eu sempre digo, essa mola propulsora para o progresso, que foi através de Alberto Andaló. Acho que se não tivesse tido Alberto Andaló, acho que a cidade demoraria um pouco mais para crescer. Essa visão de abrir as avenidas foi realmente uma grande visão, uma grande visão. Tá certo. Bom, gente, vamos conferir então essas imagens aí do velório de Alberto Andaló, que foi feito aqui na antiga Câmara Municipal.
Bom, tá aí, imagens raras do velório do Alberto Andaló, né? Recuperadas quando completou os 50 anos da sua morte, aqui pelo Fernando. Fernando que também tem agora uma novidade, uma surpresa. Acho que pela primeira vez ele vem a público falar sobre isso, né, Fernando? Recentemente eu tive agora um grande prazer, inclusive, acabei de estar com ele em São Paulo essa semana, que é um filho de Alberto Andaló Júnior, o Beto, que é meu primo. E a gente está muito em contato agora, nós falamos hoje, inclusive, a gente está sempre em contato. E eu consegui convencê-lo pela primeira vez, exclusivo para a nossa TV, né? Nosso canal aqui, nosso programa, Documento Rio Preto, é um documento mesmo, ele falando sobre o seu pai. Ficou emotivo, é muito bacana. A gente vai encerrar, a gente pode dizer, minha mãe não gostava de falar chave de ouro, porque um filho falar sobre o pai no momento daquele como eles saíram de Rio Preto. Quantos anos ele tinha quando o Andaló morreu? Eu não sei precisamente, mas ele era menino, bem menino, Bem 9 novo, né? anos, eu acho que menos até, eu não sei precisamente. Vou até checar depois para a gente dar essa informação melhor. Mas ele era um menino, sabe? E ele fala emotivamente sobre o pai. Eu acho que isso é muito bacana a gente encerrar e é inédito. A gente vai encerrar com... Tá certo, então com essas imagens aí do Beto, Alberto Andaló Júnior, a gente finaliza esse Documento Rio Preto. Eu agradeço a você, telespectador da TV Câmara, pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Fico orgulhoso e feliz de saber que Rio Preto ainda lembra do meu pai, Alberto Andaló. Ele foi um exemplo de honestidade e de trabalho, tanto para mim como o povo da minha terra natal. Políticos honestos e trabalhadores são raros hoje em dia, se é que existem. Vivemos no momento do rouba mais faz, se é que fazem algo em favor do povo. Aqueles que ainda se lembram do meu pai conhecem sua carreira como político. Além de político, ele foi um brilhante advogado, um pai afetivo e um grande homem. Infelizmente, a política roubou muito do tempo dele com a família, juntamente com a sua saúde. Nem sempre podemos ser bons e dedicados em tudo que fazemos. Meu pai optou pela vida pública e não pôde ser mais presente como eu desejava. Ele era uma pessoa que dava grande valor à palavra de um homem. Certa vez me pediu para comprar remédios. Comprei balas com parte do troco e devolvi o resto. Então ele me perguntou se todo o dinheiro estava ali e eu categoricamente disse que sim. Ele me olhou com cara de desaprovação, mas nada falou, pois achava que devia acreditar na palavra de um homem, me dando uma lição de quanto a nossa palavra é importante. Eu me senti muito mal, mas compreendi de vez que não deveria mais mentir. Ele era uma pessoa muito afetiva. Lembro que em meus aniversários comprava muitos fogos de artifício e convidava amigos e parentes para participar. Ele era festeiro e eu adorava, pois ao contrário da minha mãe, muito contida, era um cara expressivo em seus afetos, sempre queria festas. Era também habilidoso e partilhava comigo sua caixa de ferramentas. Sempre que vinha a São Paulo, comprava no viaduto do chá ferramentas e levava para Rio Preto. Quando eu via aquelas coisas todas, eu ficava encantado com tantas bugigangas e tranqueiras. Acredito que puxei dele esse gosto e habilidade para pequenos concertos, e hoje, quando viajo, também trago ferramentas variadas. Gostava também de animais, trazia cachorros para casa, jogos, e eu e minha irmã, cada um tinha o seu. Sempre que dava, eu ia assistir aos comícios do meu pai e era responsabilizado por ele por tomar conta da caixa da Ademar de Barros. Explico melhor. Certa vez, a prefeitura foi escavar no terreno para construir o prédio da Caixa Econômica e encontrou nesse terreno uma caixa soterrada que continha jornais da época com promessas não cumpridas pela Ademar. Meu pai os levava aos comícios em campanha contra a Ademar para mostrar as promessas não cumpridas pelo seu rival. E assim me valorizar me incumbia de cuidar dela, o que me deixava muito orgulhoso. Meu pai era brincalhão. Quando eu trazia boas notas da escola, dizia que era porque eu era filho do prefeito. Mas, no fundo, sabia que sentia orgulho de mim. Amado pelos familiares e amigos, procurava constantemente socorrê-los quando precisava. Seu grande amigo Turquete sempre o acompanhava nos comícios. Numa ocasião, um político da cidade de Rio Preto ameaçou meu pai de morte se ele ousasse fazer um comício ali.
Ele, logicamente, foi, pois adorava uma provocação. No meio do evento, de fato atiraram nele como prometido. Turquete entrou na frente para protegê-lo, e a bala acertou a caixa de ferro de óculos do Turquete, salvando a vida do meu pai e do próprio Turquete. Ele guardou para o resto da vida essa caixa de óculos. Meu pai tinha os nervos à flor da pele. Brigava até com garotos que subiam em árvores, temendo que as machucassem. Sua honestidade, no entanto, não tinha limites. Era uma pessoa que não se deixava seduzir por ofertas e contratos desonestos e oportunistas. Eu poderia falar por hora de suas qualidades e defeitos, mas ficaria entediante. Além do que, acho que vocês já estão satisfeitos com tudo que eu falei. Infelizmente, toda essa devoção e intensidade fez com que ele gastasse mais rapidamente a sua vida, que apesar de breve, foi extremamente marcante para todos que conviveram com ele. Muito obrigado.